Inclusive, vou usar teu gancho para falar de outro acidente que aconteceu no final de semana, agora em Minas Gerais. Um ônibus de turismo se chocou com uma pedra de granito que se soltou de uma carreta na rodovia BR-116, na altura de Teófilo Otoni. Em seguida, um carro com 3 ocupantes não conseguiu parar e também se chocou contra a carreta. A polícia ainda segue em busca do motorista dessa carreta, que fugiu do local sem prestar socorro. 41 pessoas morreram e 11 ficaram feridas nesse acidente. Para a gente ter mais informações dessa tragédia, vamos nos conectar com o repórter Rodrigo Costa, direto de Minas Gerais. Rodrigo, muito bom dia para você. Passa uma visão geral para nós de como está agora e como seguem ainda as investigações. A polícia tem alguma suspeita de onde possa estar esse motorista? Olá, Soraya, e a todos que acompanham o Morning Show. Familiares das vítimas do acidente, que deixou ao menos 41 mortos na BR-116, em Teófilo Otoni, no leste aqui do estado de Minas Gerais, amanheceram na porta do IML de Belo Horizonte nesta segunda-feira. Os corpos dessas vítimas estão no IML de Belo Horizonte. No primeiro momento foram levados para o IML de Teófilo Otoni e, na sequência, levados para Belo Horizonte. Um posto foi montado próximo à academia de polícia para atender exclusivamente as famílias que aguardam a identificação dos corpos. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que, ao todo, esses 41 corpos deram entrada no IML, a grande maioria carbonizados. Destes 41, 11 já foram identificados e 2 estão, neste momento, em processo de liberação para as famílias. As vítimas, como eu falei, estavam carbonizadas e a identificação é feita por material genético cedido pelos familiares, o que faz com que a demora seja um pouco mais longa, seja prolongada demais. A liberação dos corpos vai sendo feita à medida que as vítimas forem sendo identificadas. Uma funerária contratada pela empresa do ônibus envolvido no acidente levará as vítimas para os destinos informados pelas famílias. As informações são da Intran, empresa de ônibus responsável pelo transporte. Alguns pontos importantes a respeito desse caso que eu separei aqui para vocês. 4 pessoas permanecem internadas, 2 já foram liberadas. São os sobreviventes desse acidente, dessa grande tragédia aqui em Minas Gerais. Inicialmente, as investigações preliminares davam conta de que o pneu do ônibus teria estourado, que esse ônibus teria perdido o controle e, na sequência, batido na carreta com um carro de passeio colidindo logo na sequência. A polícia hoje não trabalha tanto com essa possibilidade, trabalha mais com a hipótese do caminhão que vinha em sentido contrário, carregando essa grande pedra de granito, a pedra ter se soltado, na sequência atingido o ônibus e o carro de passeio também colidindo. Curioso nessa história também é o fato de que as 3 testemunhas que estavam no carro terem dito que viram o pneu do ônibus estourar e o ônibus teria tido até um impulso para o alto, com esse estouro, atingindo o caminhão. De qualquer forma, esse trabalho de perícia vai levar um tempo para concluir o que de fato aconteceu. O motorista do ônibus, ele não resistiu e ele morreu, o motorista do ônibus. A família do motorista é natural de Caratinga. Na viagem que terminou no acidente, o motorista ele estaria de folga e decidiu trocar com o colega e assumiu essa viagem. Ele deixa 2 filhas, uma de 16 e uma de 8 anos. Ele não era casado. O motorista do veículo, da carreta, ele está com a habilitação apreendida tem 2 anos. Essa habilitação foi apreendida durante uma fiscalização, durante uma blitz, em virtude dele ter sido reprovado no teste do bafômetro. Esse é outro ponto importante que a gente traz aqui também para o pessoal do Morning Show. O Departamento de Infraestruturas e Transporte, que é o DENIT, afirmou que a BR-116 está em boas condições de trafegabilidade. No trecho do acidente, havia um radar com limite de velocidade de 60 km por hora. No entanto, olha só, o aparelho ele foi removido recentemente. Esse é outro ponto interessante de todo esse caso que chama a atenção. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele se posicionou, afirmou que o governo está totalmente mobilizado para prestar atendimento e suporte às vítimas desse grave acidente. Então, por enquanto, é o que nós temos aqui de panorama dessa tragédia que aconteceu aqui em Minas Gerais. A gente chama a atenção também, Soraya, e a todos que acompanham o Morning Show, de que as estradas de Minas Gerais são estradas muito complicadas de se dirigir.
né? São estradas perigosas, estradas que geralmente não estão em boas condições e que, somado ao fator dos motoristas não terem cuidado, acabam resultando em casos como deste final de semana. Obrigada, Rodrigo, por tuas informações. A gente vai seguir monitorando daqui esse acidente. Qualquer nova informação, a gente te chama. Obrigada por enquanto. 10h23, o pessoal da rádio vai fazer um rápido intervalo e a gente segue repercutindo todas essas tragédias, né, que aconteceram no final de semana. Agora, né, de um acidente em estrada. A gente sabe essa época do ano, né, Palumbo? Muita gente sai para viajar, tem o Natal, tem o Réveillon, especialmente, como o Rodrigo disse, a BR-116, um trecho que passa, né, por Teófilo Otoni, é frequentemente considerado uma das rodovias mais perigosas do Brasil, né? E ali ele falou de vários fatores ali que vão ajudar a gente a entender o que causou, de fato, esse acidente, né? O Brasil mata muito no trânsito, né? Milhares de pessoas morrem todos os anos no trânsito. O Brasil tem um dos trânsitos mais violentos do mundo, né? Você vê a irresponsabilidade deste condutor. Tá com a habilitação apreendida, com problema, mesmo assim ele pega uma carreta, sai andando, sai trafegando pelas vias. E aí, na minha opinião, como delegado de polícia, eu acho que ele teria que responder por homicídio doloso na modalidade dolo eventual. Dolo eventual quando você assume o risco. Ele não poderia estar conduzindo este caminhão, essa carreta, mesmo assim ele pegou e foi para a estrada. Causou esse acidente e fugiu. Dolo eventual, homicídio doloso, essa é a minha opinião como delegado de polícia, para a gente poder inibir esse tipo de atitude. Não pode acontecer de amanhã ou depois acham esse motorista, vai responder por homicídio culposo, fica por isso mesmo, ele vai pegar outra carreta, vai matar de novo e não para por aí. E a pena para quem mata no trânsito é muito pequena. As pessoas geralmente não ficam presas. Esse processo vai demorar anos e anos, talvez mais de uma década, e possivelmente, graças à nossa legislação, ele não vai ficar preso. O fato dele ter fugido pode aumentar? Pode aumentar. Aumenta, sim, a responsabilidade dele. Ele tinha a obrigação de parar, chamar socorro, prestar assistência. O fato dele já ter sido pego embriagado, pode ser também que ele estivesse novamente sob efeito de substância alcoólica. E a empresa, porque muito provavelmente ele deveria estar cumprindo um serviço para uma empresa, sim, né? Se a gente não sabe de quem é essa carreta, quem contratou esse indivíduo, mas a primeira coisa quando você vai contratar um motorista é você pegar a habilitação dele. Ver se ele tá, isso é né? básico do básico. Então a empresa também vai responder por isso. Até porque se ele está dirigindo, né, ele precisa... Exatamente. Mas o que acontece, né? Para economizar, pega o primeiro que aparece. Essa época do ano geralmente é mais difícil a mão de obra. As pessoas querem viajar, querem ficar com a família, né? E acabam não tendo a mão de obra. Então pega o primeiro que aparece, acha que não vai acontecer nada, é um período curto, é um trajeto curto. E aí acontece isso, mata dezenas de pessoas. Diogo, você acha que vale mais campanha de conscientização? Porque assim, a gente sabe que, primeiro, bebida ao volante... impossível, não pode acontecer. Agora, a responsabilização também dessas pessoas que andam sem habilitação, também não pode. A velocidade com que você anda nas estradas. O que está faltando? Eu acho que vale campanha de conscientização, sem dúvida. Vale punição a quem cometa crime. Até na aviação. Se cometer crime, tem que punir. Na aviação é muito raro que seja crime. A gente vê no trânsito, é uma coisa mais comum. Agora, vale muito também que os governos, especialmente o federal, cuide melhor das estradas. Que o PP trouxe... O Rodrigo. O Mano trouxe um dado muito importante. Sim. São 30 mil mortes por ano, aproximadamente, no trânsito. Muitas delas nas mesmas curvas, nas mesmas ladeiras, estradas, nas mesmas serras. Sabe-se onde é. Lógico, são lugares perigosos, lugares onde não se teve o cuidado de fazer a curva bem feita, ou seja o que for. Se é sempre no mesmo lugar... Ela já fica até com aquela reputação de estrada perigosa. Exato. Né? Então tem que responsabilizar a autoridade que deveria cuidar daquela estrada e tem que tomar providência. O que mais mata são sempre os mesmos lugares conhecidos. Inclusive aqui a gente tem um dado, só para complementar aqui nosso debate, a BR-116 corta 10 estados, do Rio Grande do Sul ao Ceará, e é a rodovia com o maior número de mortes no país. Segundo dados da Confederação Nacional de Transportes, até outubro deste ano haviam sido registradas 664 óbitos. Não à toa é chamada de rodovia da morte. E quando é público é pior ainda, né? Porque aí o governo
como o Diogo Vitor, não faz manutenção. Essa que é a verdade. Você pegar uma Bandeirantes, uma Anhanguera, uma Castelo Branco, é um tapete. A gente paga muito caro pelo pedágio, acho que isso tem que ser revisto, mas realmente é um tapete. Né? Quando tem acidentes, é muito mais raro do que nessas estradas públicas de gestão federal. O que acontece? Eles vivem também de manutenção através de emendas parlamentares, que o deputado manda para lá e que se tem muita pouca fiscalização do que realmente está sendo feito com esse dinheiro. Eu sou favorável de você privatizar absolutamente todas essas estradas, porque a diferença é gritante entre uma estrada que é privada, né, que você tem a gestão privada, e a que tem a gestão pública. É muito diferente. Vale um comentário até, Paulo, porque é interessante isso, porque quando você vê acontecer um acidente ou um assalto num local público, seja numa estrada, uma coisa assim, é uma fatalidade. Às vezes se pune um motorista. Agora, quando isso acontece no estacionamento de um shopping center, de um supermercado, seja o que for, a culpa é do dono do supermercado e pune-se ele rapidamente. E muitas vezes esquecem de prender o bandido que foi quem assaltou de verdade. Então tem uma preocupação muito grande de buscar culpa quando é do privado e não buscar culpa nenhuma quando é do Estado. Daí tem até uma explicação, né? Por exemplo, eu moro na frente de um shopping. Tem muito roubo de celular na calçada. O shopping não tem responsabilidade nenhuma. Ali a polícia tem que agir. Dentro do shopping, a polícia não faz patrulhamento. A polícia não faz patrulhamento dentro de shopping, que é uma entidade privada. Só que agora, o que está acontecendo? Os roubadores estão entrando dentro do shopping, esperam as pessoas descerem na calçada, na escada rolante. Pra poder roubar na rua? Não, de vez de roubar na rua. Estão roubando dentro do shopping, ali em Perdizes. E aí eles pegam o celular e saem correndo. Ali, a responsabilidade, você que foi furtado dentro do shopping, a responsabilidade é deles. Eles que têm que prover a segurança. Então, vá cobrar lá do shopping que eles tinham a obrigação de dar segurança. Afinal de contas, você está pagando estacionamento, você está consumindo, você está dentro de uma área privada, a responsabilidade é deles. 10h36, o pessoal da rádio está de volta. A gente está repercutindo a tragédia, né, no fim de semana, agora na madrugada do sábado, na BR-116 em Teófilo Otoni, que deixou 41 mortos. E aí, Pepe, vale privatização das estradas? O que... Não vale privatizar as estradas. A estrada é uma política boa, né? Então, até que grande parte das rodovias que são concedidas, especialmente aqui em São Paulo, né? As concessões do Estado de São Paulo são concessões que mudaram completamente a lógica de acidente na estrada, né? Até para fiscalização, monitoramento, né? E a BR-116, em vários trechos, ela é concedida, não é? Eu, sinceramente, não sei, está procurando aqui, vendo se nesse trecho que teve o acidente, ela é concedida ou é estatal, né? Eu não tive essa informação, não está tão precisa aqui nas matérias que eu li. Então, é sim uma medida. Quando você pega, por exemplo, a razão pela qual o acidente aconteceu, uma carreta estava transportando um bloco de granito, e o bloco de granito soltou... Simplesmente caiu. Soltou da carreta. Claramente, a carreta não tinha... possibilidade de carregar um bloco de granito. Precisa ver se o peso estava dentro dos limites, das normas de segurança. Com certeza o excesso de peso ali estava. Exatamente. Então, uma rodovia concedida, que tem fiscalização constante, tem monitoramento, né? A pessoa tem um centro de controle e operação, que vem de longe, né? Aquele carro está estranho, está carregando um negócio muito grande, né? Vamos ligar a Polícia Rodoviária Federal para parar ele e fazer fiscalização de rotina, né? Não teve isso. Uma medida de segurança como essa, monitoramento constante da rodovia, poderia salvar 41 pessoas que morreram, né? Morreram por conta de acidente de trânsito. E acidentes de trânsito, em sua grande maioria, são evitáveis. Basta você ter monitoramento, basta você ter fiscalização, basta você ter, por exemplo, sinalização, mostrando que aquele trecho tem que ter uma velocidade determinada, constância, né? Não pode ter uma velocidade alta, elevada. Fazer obra de modo as curvas serem muito mais seguras do que com o ângulo que permite o deslocamento do carro e fazer os acidentes. Então, nós temos que pensar realmente a concessão como uma medida necessária para salvar a vida das pessoas, né? Não dá para a gente ver cenas como essa, 41 pessoas que morreram no acidente de trânsito, né, na rodovia, e ficar impassível, né? Não dá para citar algo como esse, ainda mais na época de Natal, né? As pessoas provavelmente estavam se deslocando para visitar a sua família. Aí tem uma questão anterior também, né? É época de final de ano, é época que o fluxo de pessoas nas estradas, né, e nos aeroportos são maiores, né? Então a fiscalização tem que ser maior também. A responsabilidade dos pilotos tem que ser maior também, né? Não dá para a gente aceitar e normalizar cena como essa.
O Rodrigo trouxe um ponto interessante, né, que a polícia trabalha com uma versão do que teria acontecido, mas as testemunhas do carro que também colidiu diz outra versão. E aí? E aí entra o trabalho da perícia, né? A perícia técnico-científica vai fazer o levantamento, eles têm 30 dias para expor esse laudo para dizer realmente o que aconteceu. É lógico que a prova testemunhal também vale muito. As pessoas estavam lá, as pessoas presenciaram, viram, as pessoas viram o que aconteceu. Vale muito. Aí, corroborado aí com a perícia que vem em seguida. Mano Ferreira, tá conosco? Tô sim. E um ponto muito importante é que as normas de trânsito, a gente sempre precisa enquadrá-las como normas de proteção da vida. Muitas vezes a gente vê uma politização inadequada a respeito da questão, por exemplo, do controle de velocidade nas vias. Quando a gente olha os fatores que estão envolvidos nos acidentes de trânsito que causam morte, um dos principais fatores é o excesso de velocidade. Então, os radares que muita gente demoniza, falam em indústria da multa, nos locais adequados, eles são instrumentos de preservação da vida. E a gente não deve politizar ou ficar fazendo populismo com um instrumento que é importante para a preservação da segurança e da vida das pessoas. Esse é um ponto muito importante. E um outro fator muito conectado com as mortes no trânsito tem sido o uso de motocicletas. Muitos dos acidentes que envolvem morte envolvem motoristas em motocicletas. E quando a gente analisa, há um número muito grande de motoristas de motos que andam sem habilitação. E aí, na minha visão, um fator essencial é que a gente precisa pensar em como democratizar o acesso à habilitação, porque muitas vezes o valor proibitivo da habilitação faz com que pessoas utilizem motos sem o devido treinamento, sem a habilitação, e a fiscalização sobre as motos ainda é muito precária nesse sentido. Então é importante que a gente tente fazer uma regulamentação que, no lugar de pensar no mundo perfeito, pense no mundo real e entenda que a consequência de fazer com que o processo seja muito caro é ter muitos motoristas dirigindo sem terem passado pela habilitação com o aprendizado da direção defensiva. Então, na minha visão, um elemento importante, para além dos pontos que já foram trazidos muito bem pelo Diogo, de a gente ter uma manutenção viária, sinalização adequada nas rodovias, é também a gente pensar como desburocratizar e diminuir o valor da habilitação de motociclistas para que a gente tenha motoristas mais educados no trânsito. Essa é uma questão boa, Manu, sobre a questão da motos na estrada. Inclusive, tem uma discussão muito grande que estava sendo travada na Câmara dos Deputados, né? E veio por conta de várias empresas concessionárias de rodovia que elas não querem, por exemplo, que as rodovias sejam utilizadas por motos de baixa cilindrada, né? Até 125 cilindradas numa rodovia de 80 km por hora, por exemplo, é muito propícia a moto causar o acidente, né? E ser vítima de acidente. Então, assim, há uma discussão muito grande que está sendo travada na Câmara dos Deputados, em várias arenas de debate, né, institucionais, exatamente de modo a permitir o uso de moto somente para aquelas motos com mais altas cilindradas. E é uma questão que tem que ser debatida, assim. Apesar de que no Brasil, a gente sabe, o Brasil é um país pobre, né? Quando você fala para as pessoas, por exemplo, que tem moto com baixa cilindrada, que não pode ir e vir, né, você, de certa forma, está aumentando o elitismo do uso das estradas. Absurdo, né? Mas é uma discussão, né, que está sendo travada. Está sendo travada e eu acho que é adequado também. E a gente tem que avançar nessa discussão. Facilitar... Mas olha, pera um pouquinho. Mano tá falando alguma coisa aí, não sei o que. A gente conseguir ter uma regulamentação que garanta o direito à habilitação a pessoas de baixa renda, mas com uma qualificação que ajude a aumentar a consciência sobre direção defensiva, por exemplo, do que a solução de simplesmente proibir, porque a gente sabe que as pessoas precisam se locomover. E as pessoas de baixa renda vão acabar dando o jeito que tem. Muitas vezes o jeito que tem é uma moto de baixa cilindrada. Então, na minha visão, a proibição seria uma solução
errada, porque a gente ia marginalizar essas pessoas e acabar mantendo a direção sem segurança. Então, é melhor a gente abaixar o preço e abaixar o nível de regulamentação para ter uma regulamentação mais realista, porque é melhor ter o motorista habilitado e certificado com normas de segurança, com uma educação defensiva e com qualificação, do que fazer de conta que a gente vai ter as normas perfeitas e super exigentes num país que tem baixa renda e as pessoas vão acabar indo à margem da lei, ficando muito mais expostas à insegurança. Não, mas aí você vai separar as pessoas, né? A pessoa compra uma motinha 120 cilindradas, ela consegue perfeitamente pegar uma estrada, andar no limite, que é 110, 120, o caminhão pode dar até 90, a moto consegue fazer isso. Agora você vai tirar essas pessoas de pegar uma estrada. Não estou falando você, eu estou falando que esse projeto que está lá em Brasília, eu sou totalmente contra. A pessoa comprou uma moto, ela está lá com toda a sinalização dela, está em perfeito uso, ela pode usar onde ela quiser. Eu acho que eu não vejo problema nenhum. Aliás, em estrada, eu viajo muito para o interior do estado de São Paulo, a gente vê poucas motos com baixa cilindrada. O que a gente vê são as Speed passando a 200, 250 km por hora. Então, vamos ser justos aqui. A gente vai, mais uma vez, penalizar o pobre. Deixa eu trazer só... Quer falar disso? Tem mais do que isso ainda. Quem mora numa cidade como São Paulo, que vê as motos serpenteando no meio do trânsito, com o direito de dividir a faixa com automóveis, muitas vezes 2 motos, uma de cada lado do automóvel dividindo essa faixa. Isso pode. E aí nós vamos achar que vamos melhorar a segurança no trânsito, impedindo a cilindrada abaixo de 125? Claro que não. Só trazer a informação de que, segundo a CNT, Minas Gerais é o estado com o maior número de mortes em rodovias. Foram 628 entre janeiro e outubro deste ano e 12,5% do total em todo o estado do país. E ainda neste domingo, no Tocantins, 2 pessoas morreram e outras 10 ainda seguem desaparecidas depois do desabamento de uma ponte.